Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo e vou estar hoje compartilhando com vocês mais um conteúdo do curso de Teologia, do curso de Formação Teológica Ministerial, nessa feita tratando de um tema muito importante, um tema extremamente relevante, tanto para a teologia, quanto também para um aspecto eclesiástico, um tema que é essencial para todas as igrejas, para todas as comunidades cristãs, que é as missões transculturais. Então nós vamos estar abordando hoje todos os aspectos missionários. É desse livro aqui que eu trago, um livro que vocês aí provavelmente vão ter à disposição para fazer o estudo, de muita qualidade, um material muito adequado para nós fazermos a reflexão a respeito deste tema. Primeiro nós precisamos ressaltar alguns aspectos introdutórios do tema, mas antes de adentrar nessa questão eu quero trazer aqui uma breve explicação de que como nós vamos abordar nesse conteúdo todas as lições desse livro, eu vou tratar de uma forma até meio que breve e superficial para ver se nós conseguimos abranger todo o tema, mas imagino que através da leitura e de outras aulas de outros professores que me antecederam, você aluno pode ter aí uma compreensão completa, uma compreensão mais adequada a respeito de todos os temas que aqui forem tratados. Então, no primeiro momento, alguns aspectos introdutórios daquilo que nós entendemos, daquilo que nós podemos considerar a respeito das missões transculturais. Primeiro, perceba esse termo, nós estamos falando de missões no contexto geral? Não, estamos falando das missões num contexto mais específico, que são as missões transculturais. O que significa essa palavra, esse termo, essa designação de missões transculturais? Diz respeito às missões que são feitas para outras culturas, que ultrapassa culturas, que ultrapassa nações, que ultrapassa povos, que ultrapassa países. Então nós estamos falando especificamente das missões que são feitas em outros países, em outros povos. Até mesmo porque existem as missões nacionais, as missões internas, porque a necessidade não está apenas além das fronteiras do Brasil ou de qualquer país. A necessidade de missões está onde há qualquer coração que necessite do Evangelho e da palavra de salvação advinda da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então as missões transculturais, como está aqui na tela você pode ver, elas diferem, ou seja, elas são diferentes da evangelização local. Evangelização local é quando a igreja se mobiliza, por exemplo, para prestar uma atividade de evangelização, uma ação social em prol da comunidade local, em prol dos seus vizinhos, em prol de bairros da cidade. Então a evangelização local é uma evangelização que está ali dentro do contexto geográfico daquela igreja, O público-alvo dessa tarefa missionária são as pessoas que residem naquela localidade, naquele bairro, naquela cidade, Agora, quando a gente já diz respeito a missões transculturais, essa tarefa missionária ela não se restringe ao local onde a igreja está estabelecida fisicamente, o templo está estabelecido. A missão transcultural ela vai para outros povos, lá em outros continentes, Europa, Ásia, África, para que outros povos também possam ser alcançados a partir do poder da palavra de Deus e a partir da palavra do Evangelho. O Brasil também ele tem a necessidade de formação de missionários, de pessoas que sejam dispostas a manter a obra missionária, seja através da contribuição espiritual, que são as orações, são as intercessões, é a parte do suporte, do respaldo ali no mundo espiritual para os missionários. E não podemos esquecer também do suporte financeiro. Obviamente que toda obra, todo empreendimento, toda missão, ela depende de recursos financeiros. Seja recursos financeiros para levantar templo, para fazer uma obra social onde há a obra missionária, ou seja, diversos recursos financeiros que são necessários para viabilizar que o missionário ele possa executar essa missão, ele possa executar essa tarefa de uma forma a contento, de uma forma dedicada, de uma forma zelosa, E também nós precisamos de pessoas preparadas. Não basta simplesmente pegar uma pessoa, colocar dentro de um avião e levar para o outro lado do oceano, levar para outro continente, levar para outra nação, para que ela possa chegar lá e fazer alguns cultos e pregar o Evangelho, não. A missão transcultural, ela impõe uma preparação do missionário, uma preparação toda especial, que nós vamos ver aí no decorrer desta lição, E nós, obviamente, nós não podemos esquecer que todo cristão ele é missionário.
se não for através das missões transculturais e através da missão local, porque cada coração é um campo missionário, cada vida que precisa da palavra do Senhor é um campo missionário que nós precisamos levar a palavra de Deus, os princípios cristãos para essas pessoas numa obra de salvação, cumprindo, né, a missão, a grande comissão que foi dada por Cristo Jesus, o Mestre dos Mestres, antes de voltar, né, de retornar ao céu. Então existem muitos povos ainda que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho e precisam ser alcançados. Então por isso a obra missionária é um tema que sempre precisa estar dentro das prioritárias pautas de qualquer igreja, de qualquer organização religiosa. Seja ela aqui no Brasil, seja em qualquer país, em qualquer localidade, seja igreja de grande porte, igreja de pequeno porte, a obra missionária é o coração da igreja e a vontade de Deus. Então nós não podemos esquecer da obra missionária, nos preocupando apenas com os assuntos locais de uma congregação, de um templo, e aí dando pouca importância ou nenhuma importância para a evangelização dos povos não alcançados. Qual que é a parte 1 da lição? Missões, história e realidade. Primeira coisa, vamos definir a palavra missão, a gente designa, né, a evangelização como missões. A interpretação cristã desse termo, quando nós designamos obra missionária, ela se refere a essa atividade, essa incumbência oriunda do próprio Deus que foi dada ao seu povo, que foi dada aos cristãos de compartilhar essa palavra, de compartilhar esse evangelho com outras pessoas. Quando nós vamos ver lá a passagem muito conhecida de Marcos 16:15, ali em vários outros pontos nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus ele fala: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ou seja, essa grande comissão de evangelizar dada por próprio Jesus nos últimos momentos da sua vida terrena, o que ressalta o caráter extremamente essencial e imprescindível da obra missionária. Etimologicamente, a palavra missão, ela vai designar a ideia de compromisso, encargo, incumbência. Justamente isso, nós temos uma missão como cristãos, nós temos um propósito como cristãos, que é o quê? Fazer que da mesma forma como nós somos alcançados pelo amor de Cristo, da mesma maneira como nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, outras pessoas também possam ser alcançadas, outras pessoas também possam ser tocadas. Afinal, as missões, né, a obra missionária está no coração de Deus. Então, estabelecida essa definição do que é a obra missionária, do que são as missões, nós podemos agora partir para uma análise da origem, do nascedouro daquilo que nós podemos entender o que é missões. Não sei se você já parou para questionar, para indagar, para refletir a respeito de em qual lugar da Bíblia encontra-se essa obra missionária, onde ela surgiu. E quando nós vamos analisar a palavra de Deus, nós vemos que o plano missionário, a obra de salvação, ela pode ser identificada desde o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Por quê? O livro do Gênesis retrata a criação do mundo e fala do primeiro pecado. O pecado que Adão e Eva cometeram ao comer do fruto proibido, que obviamente tinha sido vedada essa prática pelo próprio Deus. A partir disso, o ser humano ele passa a ter essa natureza pecaminosa. O pecado ele rompeu o plano que Deus havia traçado para o seu povo, traçado para a humanidade. Obviamente, quando o homem peca, quando o ser humano transgride a lei de Deus, o Senhor Deus, na sua imensa graça e misericórdia, ele ele idealiza um plano onde haverá o Messias, haverá o Adão perfeito, conforme o apóstolo Paulo vai falar lá já numa das suas cartas do Novo Testamento, o perfeito Adão que vai nos propiciar o retorno, a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus. Jesus Cristo, ele é o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, através da sua morte, do seu sacrifício, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro inerrante, o Cordeiro imaculado, como Isaías predisse 700 anos antes no capítulo de número 53, ele expressa esse plano de salvação. Então, obviamente, nós vemos que desde o livro de Gênesis o homem peca, transgride a lei de Deus e automaticamente o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Isaías 59 vai dizer que não há como vincular Deus ao pecado. O apóstolo Paulo também fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e afastados e destituídos foram da glória de Deus. Então, nesse rompimento da relação entre o homem com Deus,
o Senhor, ele planejou essa estratégia de salvação, essa obra de salvação através da vinda do seu único filho, através de Jesus Cristo, que viria ali séculos depois. Então, Gênesis, nós vemos a origem do pecado, da natureza caída do homem, e daí no restante do Antigo Testamento nós vamos ver diversas profecias, nós vamos ver diversas evidências de Deus, ele querendo restaurar a sua comunhão com o homem através de elaborar um plano de salvação envolvendo a entrega do Messias. Então nós vamos ver Miqueias, por exemplo, profetizando, nós vamos ver principalmente o profeta Isaías também proferindo algumas profecias a respeito do Messias, a respeito de Jesus que viria, né? Nós vamos ver diversos trechos do livro do profeta Isaías onde existe essa profecia, onde existe essa visão a respeito do Messias que viria ali futuramente, né? Principalmente o capítulo que eu acabei de mencionar, que é o capítulo de número 53 do livro. E tanto é que o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, né? Justamente por ele ter um vasto conteúdo de profecias atrelado aí à vinda do Messias que viria ali séculos depois, né? 700 anos depois, 7 séculos após, ali já no começo, no início do Novo Testamento, tá? Então nós vemos o quê? Que a obra missionária, ou no sentido de o desejo de Deus salvar o seu povo, o desejo de Deus restituir o seu relacionamento com o seu povo, ele já vem desde o tempo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, com Jesus vem a dispensação da graça, acaba nascendo esse período onde Jesus ele vem ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele vem ser o caminho. Ele mesmo declara no Evangelho de João que ele é o caminho, a verdade e a vida. Perceba que está no singular, ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que nos leva até a Deus. Não existe outro intermediador, não existe outra forma de nós nos chegarmos até Deus que não seja através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então no Novo Testamento, de uma forma mais contundente, de uma forma mais notável, nós vamos ver essa concepção de missões, ou seja, Jesus vem, morre por todos, morre pelos nossos pecados, nos religa com Deus, efetiva o plano de salvação que foi esboçado desde lá de Éden, através da sua morte lá no Calvário, e o seu sangue que foi vertido na cruz para perdão dos pecados, e nos possibilita essa restauração do nosso relacionamento com Deus. Então aí nós vemos as missões de uma forma propriamente dita. O próprio Jesus ali, obviamente depois de morrer e ressuscitar, ele fala sobre a obra missionária na questão de propagar a sua palavra, de propagar a sua vida, de propagar os seus princípios para que as pessoas possam reaver a sua comunhão com Deus e a sua paz com Deus. Então a origem das missões, nós vamos ver que desde o Antigo e do Novo Testamento nós vamos encontrar esses aspectos missionários aí, por mais que a Bíblia não diga terminantemente, expressamente esse termo missões. Jesus era um missionário. Jesus era um missionário por excelência. Se nós vamos analisar ali com detalhes os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver diversos aspectos da vida de Jesus onde ele buscava almas, ele buscava conduzir pessoas ao conhecimento de Deus, o seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos ver que, não importando a classe social, a faixa etária, as condições econômicas da pessoa, Jesus ele sempre fazia com que as pessoas pudessem ter relacionamento com ele. Jesus deixou que as crianças viessem até ele, Jesus parou uma multidão inteira para poder atender a mulher que estava com hemorragia, com fluxo de sangue. Jesus, ele lidou com um centurião e curou o seu servo. Então, são N passagens e N evidências nos evangelhos onde Jesus ele teve esse coração missionário, esse coração de dar atenção para as pessoas. Nós vamos ver que seus discípulos, ele escolheu pessoas de diversos ofícios, diversas profissões, diversas origens para poder estar ali com ele, o que denota que Jesus tinha um coração missionário. Ele veio efetivamente para cumprir a tarefa que lhe foi dada, que era de morrer na cruz do Calvário para o perdão dos pecados e também instituir o reino de Deus aqui na terra. Então Jesus sempre transmitiu uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação, principalmente para os religiosos daquela época que se achavam super santos, né? Que os fariseus, os saduceus, aquele grupo de religiosos que achava que por observar a lei, num ato egocêntrico, num ato egoísta, eles eram melhores do que os outros. E Jesus não, Jesus vem com a sua simplicidade, com a sua humildade, Jesus vem com o seu amor, Jesus vem com a sua graça, Jesus vem com a sua misericórdia, efetivando aí a vontade de Deus e pregando o evangelho de forma simples e completa. Tanto é que David Livingstone, um grande missionário, ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu fiz questão de trazer aqui para vocês.
que é a seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Jesus, ele foi um missionário por excelência, aquele que realmente viveu, né, os planos e propósitos que o seu pai traçou para ele, a missão aqui na Terra. Tanto é que por isso que nós estamos hoje tendo a oportunidade de ter um relacionamento com Deus e de servi-lo. E daí nós vamos ver também que após a morte de Jesus, a sua ressurreição e o seu retorno ao céu, nós vamos ver que há uma perseguição ao evangelho, essa mensagem de salvação, essa mensagem de missões. Nos próprios tempos de Jesus, nós vamos ver já as perseguições acontecendo. Os próprios religiosos daquela época, em diversas oportunidades, eles quiseram fazer com que Jesus ele fosse pego em contradição ou pregando alguma heresia, justamente porque para poder matá-lo. E tanto é através da invenção de uma heresia inexistente, por não acreditarem nele como Messias, estarem já com inveja por causa da fama e da propagação dos milagres de Jesus no meio do povo, os fariseus ali, os saduceus, os religiosos, eles montam essa estratégia que vai culminar na morte do Messias, que vai culminar na morte de Jesus, né? Solta-se Barrabás, um criminoso contumaz, para que Cristo fosse crucificado, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Então nós já vamos ver esse resquício, essa atividade de perseguição desde os tempos de Jesus. Essa perseguição ela vai se prolongar, ela vai prosseguir nos dias que se seguiram, nos anos, nas décadas que se seguiram a volta de Jesus ao céu, no seguinte sentido, né? Todos os discípulos, os apóstolos, eles foram perseguidos, né? De todos eles, somente um morreu de morte natural, que foi João na ilha de Patmos ao receber a revelação do Apocalipse. Os demais foram todos mortos, foram decapitados, foram crucificados e tantas outras formas de martírio aí que os homens de Deus sofreram por amor ao Evangelho, né? Então foi uma perseguição muito grande, né? Tanto é a igreja romana, o povo romano também perseguiu muito os cristãos, melhor dizendo. 70 depois de Cristo, aproximadamente, o imperador Nero, ele também fez uma estratégia para matar com muitos cristãos. Então, os primeiros anos da igreja ali, depois de Jesus, ele foi extremamente sangrento, foi extremamente de perseguição, mas quanto mais perseguiam a igreja, mais o povo de Deus ele expandia, mais o evangelho expandia, e por isso que o evangelho ele se popularizou e conseguiu chegar a nível de mundo, né? E um grande personagem, uma grande pessoa que teve um papel essencial na propagação do evangelho aos gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram do povo judeu, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que fez 3 viagens missionárias, mais a viagem a Roma, ou seja, ele teve um ministério muito fértil, um ministério muito atuante no sentido de propagar o evangelho e cumprir o ID de Jesus. Mas o evangelho sempre se deu através de perseguição, e essa perseguição se dá até hoje, como nós veremos lá na frente. Claro que em contornos distintos, tendo em vista toda a mudança social destes séculos que se passaram, mas há também ainda resquícios fortíssimos de perseguição religiosa, perseguição ao nome de Jesus. Então, qual que é o plano missionário lá de Mateus 28, 19 e 20? O autor da lição dele traz isso, eu faço questão de retomar, que é uma consideração muito pertinente. É ide, no sentido de ir e pregar o evangelho, né? Ide, perceba aqui que o verbo aqui está flexionado no modo imperativo, então significa que é uma ordenança, não é uma faculdade, não é uma opção, é uma ordenança de Jesus e que o seu povo vá, e o quê? Vá para quê? Para pregar o evangelho, para fazer discípulos, né? Essa questão de fazer discípulos é uma questão muito interessante, porque não basta apenas pregar, mas fazer discípulos pressupõe um acompanhamento da pessoa, pressupõe que essa pessoa seja devidamente fortalecida na fé através do ensino da palavra, através de orações. Então não basta apenas pregar o evangelho, a pessoa aceita Jesus e deixá-la que viva a vida cristã sozinha. Não, é necessário um processo de acompanhamento, é necessário um processo de cuidado, né, dessa pessoa para que ela possa ali se fortalecer na fé e conseguir desenvolver um relacionamento cada vez mais forte com o Senhor. Qual que é o público-alvo? Todos os povos, ou seja, a palavra de Deus, o evangelho, ele não tem restrições. É para todos, é para homem, para mulher, é para pessoa que tem dinheiro, é para pessoa que não tem, é para pessoa de todas as raças, de todas as cores, de todas as etnias, de todas as perspectivas políticas, filosóficas. O evangelho, ele é para alcançar todas as pessoas, porque Deus ele ama incondicionalmente todos os seus filhos, todas as criaturas feitas pelas suas mãos, né? Então o desejo do Senhor é salvar a todos quanto puder, por isso a obra missionária ela não tem restrições, né? E depois tem a instituição ali do batismo, batizando. O batismo é uma instituição extremamente importante para a igreja, o batismo nas águas, que significa ali o ato em que a pessoa ela
confessa publicamente a sua vida em prol do Evangelho, confessa publicamente que está ali num ato simbólico, morrendo para o velho homem e vivendo uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Jesus. Então essa instituição do batismo é uma instituição essencial para a igreja e para as pessoas que se convertem, né? Não basta apenas se converter, ela passa por esse processo de discipulado, de acompanhamento, de desenvolvimento da sua fé, e ela também vai confessar a Cristo publicamente através do compromisso do batismo nas águas. E por último também fala ali do ensino de todas as coisas que você tem mandado. Ou seja, a fé, meus queridos alunos, as pessoas que estão me ouvindo, a fé ela só é desenvolvida numa dimensão de ensino constante. Não basta apenas estudarmos uma vez, lermos a Bíblia uma vez e acharmos que a fé ela já está suficiente fortalecida, suficientemente desenvolvida. Ela é uma obra conjunta, uma obra gradativa, uma obra paulatina que vai progredindo à medida com que nós vamos buscando mais de Deus. Então nós precisamos aprender e ensinar tudo aquilo que Jesus mandou para as outras pessoas também. Então esse é o plano, né, missionário deixado por Jesus. A parte 2 da lição, que vai tratar a respeito do missionário que o mundo precisa. Então agora nós fizemos toda essa introdução a respeito da obra missionária, mencionamos textos bíblicos, fizemos todo um apanhado sobre como surgiu a obra missionária, identificamos ela na Bíblia. Agora nós vamos falar a respeito da pessoa do missionário. Primeira coisa, o missionário ele precisa ser treinado para que ele vá ao campo missionário. Se nós formos analisar aqui, o tema do nosso livro, o tema desse estudo é missões transculturais, transnacionais, para ir para outros países, outras culturas, outros povos. Não há como uma pessoa poder ter uma atividade missionária exitosa se ela não estiver treinada e preparada para tal. Porque nós vamos ver que ir para um outro país, ir para uma outra cultura, não é simplesmente uma viagem. É todo um conjunto de pressupostos culturais, de costumes, de formas de comer, de se vestir, de pensar que são distintos. O missionário, quando ele toma essa decisão, vocacionado pelo Senhor, chamado pelo Senhor para ir até o campo, ele precisa estar treinado. Aqui eu cito, por exemplo, uma das instituições que prepara as pessoas para a obra missionária é a Jocum. Muito conhecida, muitos missionários passaram por lá, que o quê? Eles fazem preparação, eles treinam o missionário para passar pelos desafios, né, que ele passaria no mundo das missões, lá nas outras nações, nos outros povos. Então não se pode mandar um missionário sem que ele tenha todo um preparo completo para essa obra. Primeiro, também é importante a gente destacar, o missionário ele tem que ter uma boa formação escolar, ele precisa ter um curso teológico, ou seja, ele vai para um outro país, ele vai para uma outra cultura, para um outro povo, ele precisa ter um conhecimento bíblico adequado, ele precisa saber se expressar para as pessoas daquela nova localidade, ele precisa ser uma pessoa que vai saber se comunicar, porque sem comunicação não há como o evangelho ser propagado nessa nova cultura. Então é necessário tomar esse cuidado muito importante de ter essa preparação num sentido teórico, tá? Outro ponto, tem que conhecer como funciona uma organização eclesiástica. Se ele vai para um outro missionário, uma missionária vai para um outro campo, vai instituir lá uma igreja, vai construir um templo para aquelas pessoas que estão se convertendo e aceitando a Jesus, precisa entender como é que se mantém, como é que se administra uma igreja. Não é porque é obra missionária que vai deixar tudo de uma forma descuidada, de uma forma que não seja com zelo, muito pelo contrário, principalmente por ser obra missionária, que tem que ser uma igreja bem administrada, uma igreja coesa, uma igreja unida, que tem uma administração eficaz, uma administração eficiente. Então, essa pessoa, esse casal, muitas vezes que vai, essas pessoas que vão para a obra missionária, os missionários eles precisam aí saber, né, como organizar uma igreja, como organizar o trabalho naquela localidade. Outro ponto também é a questão da apresentação de uma conduta moral, é a questão das práticas, é a questão das atitudes, é a questão do testemunho. Isso aqui é óbvio, talvez um dos pontos mais importantes. O missionário não vai conseguir pregar uma palavra sobre Jesus em uma outra cultura se o testemunho, se a prática de vida dele, se a conduta, se o modo como ele age, como ela age, não for um modo adequado, não for um modo que realmente expresse os princípios da palavra de Deus. Então, se o missionário não tiver uma conduta moral, ele não pode ser missionário,
missionário e até muitas vezes muito menos cristão, né? O Senhor, ele exige, né, a obediência dos seus filhos e a adoção, né, de princípios e valores que sejam de acordo com as Sagradas Escrituras. Outro ponto também, por último, que eu menciono aqui, mas não menos importante, é a questão de conhecer o povo, né? Conhecer a cultura, quais são os detalhes para qual ele vai. Saber qual que é a cultura, quais são os costumes, saber como é que aquelas pessoas pensam a respeito da vida, quais são as principais diferenças entre a cultura do próprio missionário e a cultura do campo que ele está indo, das pessoas desse novo campo, para que não chegue lá e não acabe tendo aí problemas graves, né, a respeito de uma incompatibilidade, né, entre as culturas de uma forma muito acentuada, o que vai fazer com que o missionário queira se arrepender aí do campo, passado pouco tempo de desembarcar nessa nova missão, nessa nova jornada. Então, um missionário, quando ele está preparado para a obra missionária, isso é muito importante no sentido de fazer com que haja uma continuidade no trabalho e evitar que ele volte em pouco tempo aí arrependido, ou a missionária volte arrependida, no sentido de estar frustrado pelo insucesso ou por não ter êxito na obra missionária. É necessário um preparo forte. Continuando nessa questão aqui, o preparo no âmbito espiritual, ele se expressa na fé ativa. O missionário, ele tem que ser uma pessoa de muita fé, porque no campo missionário haverá muitas provações. Haverá povos que não conhecem a Jesus ou povos que são resistentes à palavra de Deus. Muitas vezes os governos se levantam contra a obra missionária, outras pessoas de outras religiões nativas daquele local vão se levantar também contra o missionário. Então a fé precisa ser muito forte, muito desenvolvida para que aquele missionário possa suportar as dificuldades do campo missionário e continuar crendo no Deus que o chamou para aquela poderosa obra, crendo no Deus que o convocou para aquela maravilhosa missão. Então a fé precisa ser uma fé ativa, uma fé forte, uma fé ali que realmente subsidie o missionário a perseverar e a continuar diante de todos os obstáculos e desafios a serem encontrados no campo missionário. Segundo ponto, a questão do conhecimento bíblico e doutrinário. Obviamente vão se levantar muitas pessoas céticas no campo missionário, muitas pessoas que vão se opor à obra, muitas pessoas de outras religiões que vão vir ali indagar, vão vir refutar, vão vir ali contestar os princípios da palavra de Deus. E se o missionário ele não tiver fundamento bíblico suficiente para rebater, isso vai acabar deslegitimando o trabalho que ele está desenvolvendo dentro daquela localidade. Então é necessário ter conhecimento bíblico, é necessário ter conhecimento doutrinário das bases da igreja, das bases da palavra de Deus, para que a palavra seja suficientemente ensinada, suficientemente aí defendida nesse ambiente de campo missionário, né? O profeta Oséias já falou, através de uma revelação oriunda do Senhor Deus, que o povo peca por falta de conhecimento. Então, o missionário, especificamente, vai estar diante de um povo, vai estar liderando aquele trabalho de evangelização dentro daquele povo, não pode estar despreparado na questão bíblica e doutrinária. Terceiro ponto, conhecimento também na questão de apologética. Por que é isso? Apologética é a defesa da fé. Então, se outras pessoas se levantarem contestando, se pessoas de outras religiões dentro daquela localidade do campo missionário vierem ali debater a respeito dos princípios e ali querer tirar os membros, as pessoas que têm se convertido, o missionário, obviamente, sempre com o amor cristão, sempre com a graça do Senhor, assim como o apóstolo Pedro orienta em uma de suas cartas, precisa saber dar a razão da esperança, né? Precisa saber defender a sua fé com argumentos sólidos, com argumentos bem embasados, com argumentos coesos, para que aquela obra missionária possa prosseguir da maneira mais adequada possível. E qual que é o preparo do missionário em outros âmbitos também? É de conhecer a cultura do povo, quais são as festas, quais são as comidas típicas, o modo como se vestem, quais são os detalhes ali, os princípios e valores. Tem que conhecer a questão da política, qual que é o regime político naquela localidade. No Brasil nós temos um regime democrático, nós temos um regime através de voto direto, muitos países não são dessa forma, existem ditadores, existem muitas vezes milícias no comando, então o missionário ele não pode ir para o campo missionário sem ter noção de qual que é o quadro, o panorama político da localidade. A questão de qual é a religião oficial do país. Muitas vezes a religião oficial do país não é cristã. Se for para países lá do Oriente Médio, lá de outros continentes, vai ter o islamismo muito forte, hinduísmo, outras religiões. Então tem que saber qual que é a religião oficial, porque geralmente a religião oficial de um país,
as pessoas ali vão levantar muitos obstáculos contra a vida do missionário. Então ele tem que saber qual que é a religião oficial, saber como refutar, saber como defender a palavra de Deus, saber como apresentar a verdade do evangelho diante dessas pessoas que são adeptas de outra religião. Conhecer a questão da língua, dos dialetos, entendeu? Tudo isso vai ser essencial para que a pregação do evangelho seja exitosa, possa obter sucesso, né? A necessidade do missionário ter equilíbrio psicológico. Obviamente, estar distante da família, estar distante dos amigos, estar distante da igreja local, estar distante das mordomias. Obviamente, todo missionário ele abre mão de planos, ele abre mão de sonhos, para viver o plano e o propósito, a vocação de Deus. Então, ter esse equilíbrio psicológico, ter resiliência, essa qualidade de suportar os obstáculos e permanecer firme e fiel ao objetivo, à obra que foi dada pelo Senhor Jesus, é extremamente importante para a vida do missionário, porque senão dentro de poucos meses o missionário desencanta da obra, acaba ali ficando chateado, acaba ali pensando que tomou uma decisão equivocada e muitas vezes pede para retornar ao país de origem e deixando a obra lá de forma paralisada, né? Ou até mesmo aí interrompendo um trabalho que estava sendo feito no meio de um povo que tanto necessitava do evangelho. Então é preciso que a pessoa tenha equilíbrio psicológico, resiliência e saiba a decisão que realmente está tomando. Um ponto muito importante também é conhecer a visão do povo quanto a eventuais missionários anteriores que passaram pelo local. Muitas vezes passou algum missionário lá no campo que não deixou uma experiência positiva, as pessoas daquela localidade podem apresentar ali um comportamento de resistência com esse novo missionário, então é bom conhecer esses contextos, esses detalhes. E também por último, né, mas não menos importante aqui que eu destaco, nessa parte dos conhecimentos gerais, é a questão de ter um ofício, uma profissão que auxilie. O missionário ele vai ter que fazer de tudo. Ele carrega a gente para o culto, ele constrói igrejas, ele faz diversas atividades ali que são necessárias à obra do Senhor dentro daquele povo. E como se dá o sustento do missionário? Em grande parte as contribuições elas são oriundas da igreja, né, que envia, né? Igrejas ou outras comunidades parceiras também, ofertas avulsas de irmãos que podem enviar, né? Atualmente também, se o missionário conseguir possuir uma rede social, divulgar seu trabalho, muitos irmãos que ao constatarem ali a brilhante obra que tem sido realizada, podem se sentir tocados pelo Espírito Santo para enviar uma oferta, enviar um auxílio ali para subsidiar as despesas, né, da obra missionária. É importante também que a igreja disponha, né, de um departamento de missões que acompanhe o missionário, não só nas necessidades financeiras, mas nas necessidades espirituais e em quaisquer problemas que surjam ali para dar o suporte. A igreja também precisa ter um plano de expansão da obra junto ao missionário, né? Estabelecer um projeto de dentro de tanto tempo construir uma igreja, ir para outras localidades. Então isso é muito importante, estruturar bem a obra missionária e os projetos, tá? E também a renda do missionário pode vir de alguma atividade que ele exerça lá, né, no decorrer da obra missionária. Digamos que ele prepare artesanatos lá e consiga comercializar isso e obter alguma renda para ajudar nas suas despesas. Isso também é uma possibilidade. A parte 3 da lição, nós vamos passar para a questão de antropologia, cultura e relacionamentos. Primeira coisa, o que é a antropologia? Vamos começar pela definição. É a ciência do homem tomada na totalidade de suas manifestações e dimensões. E numa questão mais etimológica, a antropologia é o estudo do homem, né? Por que trazer a antropologia para a discussão a respeito da obra missionária é importante? Porque quando o missionário ele vai à obra missionária, essa nova cultura, essa nova nação, ele precisa fazer uma antropologia missionária, no seguinte sentido, ele precisa analisar o contexto transcultural desse povo ao qual ele está indo, porque vai auxiliar ele na concepção da cultura, na concepção dos obstáculos. Então, essa obra de antropologia missionária é muito importante nessa fase de preparação, nessa fase de adaptação do missionário no campo, tá? E também para que o missionário consiga distinguir quais são os elementos de cultura desse campo, desse novo povo que ele está indo pregar, e também aquilo que configura pecado precisa ser combatido. É uma linha muito tênue, né? Então tem práticas do povo que não necessariamente vão configurar pecado, porque são simplesmente divergências culturais entre a cultura que o missionário foi formado e a cultura em que agora ele está pregando o evangelho.
Ao passo que existem também algumas práticas ali dentro daquele povo que podem ser consideradas pecado à luz da palavra de Deus e dos princípios que ela nos estabelece. Então é muito importante ter essa visão antropológica das missões para poder fazer essas ponderações, essas reflexões. E agora uma parte muito importante, cultura. Cultura, ela é essencial para que a obra missionária possa ter êxito. O missionário não pode sair da sua casa, não pode viajar para o campo missionário sem conhecer a cultura do país onde ele vai se instalar, onde ele vai se estabelecer. O que é a cultura, para a gente começar a entender? É um conjunto de práticas, regras e convenções sociais aceitas no interior de determinado grupo social, geralmente vinculado a um contexto geográfico e nacionalidade daquele grupo. Então, são as peculiaridades de determinado povo. Se são peculiaridades de determinado povo, quando o missionário sai, por exemplo, aqui do Brasil e vai lá para a África, lá para o Moçambique, para qualquer outro país que seja, as instituições sociais, as convenções sociais, as práticas daquele grupo não serão iguais às práticas do Brasil. Haverá mudanças significativas. As comidas típicas, as festas, as vestimentas, a arte, os princípios, os valores não são aceitos de forma igualitária em todas as localidades. Afinal, todos os países eles têm soberanias para editar leis e princípios dentro de seus domínios, de seu contexto geográfico. Então, por isso, em outras nações, em outros países, a cultura ela vai sofrer algumas variações. Então, o missionário ele precisa estar conhecendo a cultura, ele precisa estar conhecendo esses princípios aí, essas diferenças, para que ele possa fazer a adaptação, possa se adequar a esse novo campo onde ele vai estar ministrando a palavra de Deus e vai estar buscando aí almas para o reino do Senhor, anunciando o evangelho da salvação. E daí é um processo também pelo qual o missionário, quando ele chega no campo, ele vai passar por essa situação onde ele vai se adequar a essa nova cultura. Então vai ter um choque cultural a princípio, ou seja, ele vai estar de frente, ele vai estar diante de novas realidades, e essas realidades não são transitórias, efêmeras, são realidades permanentes, porque afinal ele vai para ficar, para estabelecer moradia nesse novo país, para anunciar a obra do Senhor. Então, se aqui no Brasil ele estava acostumado a comer o arroz e o feijão, prato tipicamente brasileiro todos os dias, lá muitas vezes não há o arroz e o feijão, é uma outra comida, uma outra prática. Muitos países sofrem com escassez de alimentos, por exemplo, então são todas questões que vão causar um choque cultural. Outro elemento que é extremamente importante, a língua do país onde vai. Porque só há comunicação se as pessoas se entendem através da fala, que é o principal veículo de comunicação. Então o missionário precisa ter um conhecimento a respeito da língua do país onde ele vai, para ele conseguir se comunicar lá, pelo menos minimamente, aprender os dialetos, as variações linguísticas daquela nação, daquele país, e poder se inserir ali no contexto para conseguir pregar o evangelho da melhor forma possível, né? Então não existe como o missionário ele chegar num país se ele não se apropriar da cultura, se ele não começar a entender, a participar mais dos elementos culturais daquele povo. Porque enquanto o missionário ele conserva de forma muito evidente elementos da sua cultura originária e não acaba se adaptando a essa cultura do país onde ele foi pregar o evangelho, muitas vezes isso acaba sendo um empecilho para que as pessoas ali ouçam a palavra, então acaba sendo um elemento que vai acabar, ao invés de atrair as pessoas para o evangelho, vai acabar distanciando elas da palavra de Deus. Então o missionário vai ter esse tempo de adaptação, né, para se acostumar ao clima, a todos esses detalhes aí que vão variar entre as localidades, da onde ele nasceu, da onde ele morava, para onde ele foi para anunciar a palavra. Jesus é a cultura. Jesus foi o mestre que respeitou a cultura das pessoas. Então o missionário não necessariamente vai chegar no local mudando todo tipo de cultura. Como eu falei alguns minutos atrás, vai precisar distinguir o que é elemento cultural, que é unicamente o costume daquele povo, as práticas daquele povo, não há por que se mudar. Mas se há ali, dentro dessas práticas, algumas questões, algumas condutas que configuram esse pecado, através dos princípios, através das regras emanadas das Sagradas Escrituras, é necessário fazer a pregação do Evangelho para que haja essas adequações diante da vontade de Deus. Mas então é necessário que o
O missionário, ele respeite a cultura do país onde ele vai. Ele não vai mudar toda a cultura, ele não vai chegar alterando tudo, mudando tudo, a forma de comer, a forma de se vestir. Não. Ele vai gradativamente, ele se apropriando da cultura naquilo que for conveniente, para que ele também ali consiga pregar o evangelho de uma forma mais ampla, tá? E o que é interessante da gente entender é que Jesus, ele, de uma forma absolutamente extraordinária, ele pregava o evangelho para diferentes pessoas de acordo com as características que ele identificava. E eu acho muito interessante a ponderação que o autor da lição traz aqui, o autor do livro traz nessa parte 3, a respeito de Nicodemos e a mulher samaritana. Nicodemos, em João capítulo 3, ele é um mestre da lei, ele vai a Jesus perguntando o que ele precisava fazer para nascer de novo. Então, o modo como Cristo fala com Nicodemos é um modo muito mais culto, é um modo mais intelectual, é um modo pelo qual aquele homem que era mestre da lei e tinha um conhecimento mais elevado, ele entende o que Jesus quer falar e recebe a palavra e recebe o evangelho. Ao passo que no capítulo seguinte, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus ele vai lidar com a mulher samaritana, ele já lida de uma forma totalmente diferente, porque ele sabia que o contexto daquela mulher, que o pensamento daquela mulher era distinto. Então o mestre ele tinha essa percepção, e essa percepção o missionário e todos nós cristãos precisamos ter. Se nós vamos pregar o evangelho para determinada pessoa, nós precisamos pregar o evangelho de uma forma que esteja ali numa linguagem que possa ser acessível a ela, que possa ser de fácil compreensão. O evangelho não é para ser complicado, o evangelho não é para ser rebuscado, o evangelho é para ser eficaz e é para ser simples. Jesus era simples. Então é necessário a gente reproduzir como filhos de Deus, como servos do Senhor, e todos os missionários que somos na qualidade de cristãos e servos de Jesus, essa simplicidade na nossa maneira de expor a palavra e na nossa maneira também de expor o evangelho de Cristo. Por exemplo, aqui nessa passagem da mulher samaritana, é absurda a inteligência de Jesus. A palavra registra que era por volta da hora do almoço, ali de meio-dia, que quando Jesus chega, a mulher está no poço tirando água. Naquele horário, não era a hora das mulheres estarem tirando água. E um detalhe muito importante era que havia um conflito entre os judeus e os samaritanos, entre o povo de Jesus e o povo de Samaria, que era o lugar onde ele estava ali com aquela mulher. E daí Jesus ele vai todo numa conversa, num diálogo, entendendo que aquela mulher é uma mulher que tinha muitas sequelas na sua alma, uma mulher que tinha tido vários casamentos frustrados, uma mulher que estava provavelmente o que se pode interpretar da passagem, era marginalizada da sociedade, tanto é que ela vai pegar água no poço justamente no momento em que não haja ninguém, justamente, quem sabe, por essa pluralidade de relacionamentos. Então Jesus ele ministra para essa mulher de uma forma linda, de uma forma eficaz, de uma forma santa. Essa mulher recebe o evangelho, recebe a palavra de Deus e vai propagar para outras pessoas. Então Jesus ele era um missionário por excelência. Quando era para falar com Nicodemos, ele sabia a maneira de portar, a maneira de falar. Quando era para falar com a mulher samaritana que precisava de um evangelho mais intimista, de uma palavra de amor, de uma atenção que muitas pessoas lhe negligenciavam, ela recebeu essa atenção de Jesus e conseguiu aí também propagar essa palavra para outras pessoas. Então que sempre que a gente for pregar a palavra para alguém, sempre que a gente for anunciar o evangelho para alguém, que nós tenhamos essa noção que é muito importante. Parte 4. Quais são os desafios dos campos missionários? E essa parte aqui é muito importante, os desafios aos campos missionários e à igreja brasileira. São vários desafios, mas dentre alguns aqui nós destacamos a tradução da Bíblia para determinados idiomas e dialetos. Queridos, se hoje nós temos a Bíblia no idioma português e nos principais idiomas a tradução bíblica, é porque homens e mulheres se dedicaram muito pela tradução da palavra. É porque homens e mulheres se dedicaram de uma forma admirável para fazer a tradução. Se nós formos olhar na história todos os processos de pessoas que fizeram a tradução da Bíblia para os seus respectivos idiomas, é uma coisa muito bonita, porque é um trabalho demorado. É um trabalho que requer muita dedicação, muito conhecimento. Existem ainda muitos dialetos, muitas línguas no mundo que não têm exemplares da Bíblia. E, obviamente, para se ter evangelho é necessária a palavra de Deus.
A palavra de Deus, que conforme a Escritura, aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, os sentimentos, os desejos do coração. Então não tem evangelho sem Bíblia, não tem evangelho sem Sagradas Escrituras. Então é um desafio fazer a tradução da Bíblia para o máximo de povos e dialetos que se possa conseguir. Segundo desafio, formação adequada de novos missionários. Como nós falamos aqui, não basta simplesmente colocar alguém num avião e mandar para outro lugar, é necessário preparar de forma adequada, preparação espiritual, preparação de conhecimentos a respeito do novo local, preparação de ofício, então ter todo um plano ali. Então não basta apenas enviar missionários para que eles voltem depois de 1 ano, depois de 6 meses, tristes e frustrados por não terem conseguido perseverar, mas é preparar os missionários para que eles vivam lá dentro de um plano bem estabelecido com a igreja local, vivam ali produzindo frutos para o reino do Senhor e pregando a palavra de Deus de forma efetiva. Terceiro desafio, o desafio do sustento. A igreja precisa dar sustento, precisa dar provisão espiritual através de oração, intercessão, através de jejum, mas também através das finanças. Os missionários precisam de ajuda financeira, de ofertas, de contribuições para que possam realizar a obra, construir igrejas e dar o suporte necessário às pessoas que necessitam. Outro desafio também é o desenvolvimento de locais para treinamento dos missionários, de agências missionárias, de escolas de treinamento missionário, para que possam efetivamente tornar os missionários aptos para o exercício da palavra de Deus em outras localidades, em outras culturas, né? Outro ponto também de desafio à igreja é a pregação do evangelho em grupos extremistas e países também onde há intolerância religiosa. Como eu falei lá no começo da aula e retomo aqui, a perseguição religiosa não acabou no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo dos discípulos. Hoje há profunda perseguição religiosa. A Agência Missionária Portas Abertas, se você tiver interesse, acesse na internet o site deles, tem uma lista de tantos e tantos países que são afrontados, que são afligidos pela intolerância religiosa. Muitos, ser cristão é crime. Se a pessoa for pega na rua carregando uma Bíblia, é crime. Então tudo isso passa por uma questão muito delicada a respeito de como vai se chegar a pregar o evangelho nesses locais. O missionário lá pode ser morto, como inúmeros missionários foram mortos por amor ao evangelho, por amor a Jesus, por amor a Cristo. Então nós precisamos pedir a Deus misericórdia e estratégias para que se consiga alcançar esses países do Oriente Médio, esses países onde há ditaduras, esses países onde pregar o evangelho é crime. Os cristãos precisam se reunir em igrejas subterrâneas, os cristãos eles precisam se reunir aí nas casas de forma escondida para pregar o evangelho, para manterem ali uma comunhão. Então, em nome de Jesus, que haja aí uma iluminação da igreja para que possamos alcançar esses campos missionários difíceis, esses campos missionários aí que necessitam de tanta ajuda, né? E há muita intolerância religiosa. Para quem acha que não há perseguição religiosa, hoje estamos redondamente enganados. Aqui no Brasil, graças a Deus, não há uma perseguição religiosa explícita. Eu digo que é uma perseguição religiosa mais na questão dos valores e princípios, que não é assunto para essa aula, quem sabe num outro momento. Mas a perseguição religiosa física, de morte, de prisão, é muito evidente em tantos e tantos países espalhados no globo terrestre. E por último também, o grande desafio é a pregação do evangelho nos países da Janela 1040. Não sei se você já ouviu falar da Janela 1040, mas se não ouviu, vai ouvir agora, e eu ainda te aconselho a pesquisar mais a respeito desse assunto. Janela 1040 é um espaço geográfico que compreende uma espécie de retângulo e tem esse nome porque está 10 a 40 graus da linha do Equador. E ali compreendem dezenas de países que ainda não ouviram o evangelho. Países onde as religiões oficiais são totalmente antagônicas ao cristianismo e para muitos desses países ser cristão é um crime, é um delito e é passível aí de punições pelo Estado. E ainda 97% das pessoas dentro dessas localidades, elas ainda não foram evangelizadas, elas ainda sequer conhecem o evangelho. Se eu aconselho você pegar o seu livro
na página 86, a partir da página 86, vai ter aqui a descrição da janela 1040, tá? Então é muito importante a gente observar que dentro desses países há milhões e milhões de pessoas que sequer ouviram o Evangelho. Pessoas que, se falar o nome de Jesus, sequer sabem o que é. Pessoas que, se ouvirem falar em salvação, não sabem porque não foram alcançadas. Países como Kuwait, Irã, Egito, Brunei, Líbia, Somália, Bangladesh, Burkina Faso, Uzbequistão, Tadiquistão, Líbano, Malásia, Arábia Saudita, Butão, Mali, Nepal, Nigéria, Mauritânia, Djibouti, Azerbaijão, Maldivas, Sudão, Benin, Afeganistão, Jordânia, Tunísia, Etiópia, enfim, essa é uma lista de muitos países. No total aí vai chegar a 62 países, mais ou menos, conforme os dados apresentados aqui no livro, onde o Evangelho ele ainda não alcançou as pessoas. Então a obra missionária, as missões transculturais, as missões transnacionais, é uma realidade muito importante. E a igreja hoje ela precisa se movimentar no sentido de orar, de buscar a Deus aí estratégias para alcançar esses povos e principalmente de ajudar financeiramente também os missionários que se dispõem, de preparar novos missionários para estarem indo ao campo. E para concluir essa aula, eu quero trazer aqui para vocês duas frases de um grande missionário, Davi Brainerd, que pregou aos índios pele vermelha. Ele morreu aos 29 anos de idade, vítima de complicações oriundas de uma tuberculose. Foi um missionário que ministrou a palavra de Deus de uma forma incrível aos índios. Estudos apontam, relatos apontam que ele orava às vezes cerca de 10 horas diárias para que Deus tivesse compaixão dos índios, e ele foi pregar a esse público. E ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, para longe de tudo que se chama conforto. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu reino, e para promover o teu reino. Então esse é um amor verdadeiro por Deus. O amor dele o levou a buscar almas, a buscar vidas e conduzi-las ao conhecimento de Jesus. E a segunda frase ele diz: nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. Então que essa chama missionária, que conhecendo a obra missionária e amando ao Senhor, nós possamos cada vez mais nos responsabilizar em ajudar que a palavra de Deus, que o Evangelho seja propagado no maior número de países possível. Estão aqui os meus contatos, caso algum aluno queira falar comigo, queira tirar alguma dúvida, conversar a respeito de algum tema. Eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar essa lição com vocês e oriento que esse tema de missões não seja apenas mais um tema de um livro teológico, mas que possa ser uma preocupação da nossa vida cristã e que possamos efetivamente fazer algo para ajudar mais pessoas a conhecer o Evangelho. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas aulas do curso de formação teológica ministerial. Este é um curso sistemático, muito bem elaborado, bem organizado, para você, aluno que estuda presencial ou à distância, possa receber esta revisão de conteúdos com professores que têm abordado assuntos com extrema qualidade em seus ensinos. Olha, eu quero deixar uma dica para você. Não vale a pena só assistir o vídeo. É necessário que você leia o conteúdo, que você aprimore o seu conhecimento com o livro e assim você vai crescer na graça e no conhecimento. Continue acompanhando o nosso canal, sempre teremos aqui atualizações de todo o nosso conteúdo teológico. Deus te abençoe.